Lei de Hess. Vamos à aula. A combustão do carbono-grafite ela pode ser feita diretamente, formando dióxido de carbono, CO2, ou em duas etapas, formando primeiro o monóxido de carbono e depois o dióxido de carbono. Aqui estamos representando a reação direta, então eu posso ter a queima direta, CO2, ou então, a queima incompleta, forma-se o CO, monóxido de carbono, que é oxidado mais uma vez, voltando a ter CO2. Então a mesma reação acontecendo de forma direta ou em duas etapas. Eu chamei de ΔH1, a variação dessa energia, ΔH2 para essa e ΔH3 para essa. O que foi verificado experimentalmente é que o ΔH da primeira reação, a reação direta, ele é numericamente igual à soma do ΔH das reações intermediárias, ou seja, independente do caminho que foi seguido pela reação, a variação de energia total é a mesma. Isso é enunciado na lei de Hess. Ela diz que quando o sistema passa de um estado A inicial para o estado B final, a quantidade de calor, ou seja, a variação da entalpia total, independente de ser absorvida ou liberada, se a reação global é endotérmica ou exotérmica, ela só vai depender do início e do fim, e não do caminho. Se eu faço a reação direta ou em mais de uma etapa, a energia vai depender apenas de onde começou e de onde terminou. Não interessa quantos estágios intermediários tem ou se não há nenhum estágio intermediário, a energia é a mesma. Então imagine o sistema A e B, é o estado inicial, e ele passa para o estado 2, C mais D. Então A e B formou C mais D. Eu chamei a energia envolvida de ΔH1. Agora vamos imaginar o processo inverso. Eu estou no estado 2, estou com C e D, e vou voltar para A e B. Eu chamei de ΔH2. Se formos calcular a variação de entalpia do processo total, ou seja, A e B formando C e D, e depois C e D voltando a A e B, essa entalpia é zero. Ou seja, a soma das energias aqui deu zero. O que isso implica? Implica que, numericamente, os valores são iguais, porém, sinais contrários. Então, a conclusão, que vem também da lei de Hess, é que a reação inversa, depois que ela ocorre, ela vai ter a mesma variação de energia, porém, sinal contrário. Então, supondo que essa reação é endotérmica, esta é exotérmica, e vice-versa. Se aqui foram absorvidos 10 kJ de energia, aqui serão liberados 10 kJ de energia. Então vamos ao exemplo de aplicação da lei de Hess. Então, a partir dessas três equações, que nos foram fornecidas inclusive com os valores de variação de entalpia de cada equação, nós vamos calcular a variação da entalpia dessa reação aqui. Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Passar um traço aqui para dividir produtos e reagentes. Nós vamos observar a nossa equação global, quem são os reagentes e quem são os produtos. Vamos olhar as equações intermediárias que nos deu e vamos conferir se a posição e a quantidade está correta. Então, inicialmente, eu preciso, na minha equação global, de um carbono-grafite no reagente, um mol de carbono-grafite no reagente. Eu tenho uma equação que ele está no reagente e na quantidade que eu preciso. O gás metano, eu preciso de 1 mol no produto. Aqui ele me deu uma reação que tem 1 mol, a quantidade está correta, porém está no reagente. Então esta equação, eu preciso que ela seja invertida, porque o CH4 precisa estar do lado do produto. Olhando o gás hidrogênio, ele está no reagente e ele me forneceu uma equação com ele no reagente. Então a posição está correta, porém o número de mols está errado. Eu preciso de 2 mols de gás hidrogênio, então essa equação precisa ser multiplicada por 2. Então vamos fazer os ajustes. Inverti a equação, apenas escrevi ela ao contrário. O que era produto está no reagente, o que era reagente está no produto. Notem que eu, ao inverter a equação, ao escrevê-la ao contrário, tenho que trocar o sinal. O ΔH era negativo, passa a ser positivo.
Então, sempre que nós invertemos uma equação, o sinal do ΔH tem que ser invertido. Conferindo, eu tenho 1 mol de grafite no reagente, correto? 1 mol de metano no produto, correto? Aqui persiste o problema, preciso de 2 mols. Então, eu vou ter que multiplicar por 2 essa equação. Então, todos serão multiplicados por 2. Não é apenas um reagente que eu estou interessado. Você não pode desbalancear a equação. Você vai multiplicar por 2, porque eu preciso desse reagente multiplicado por 2, eu faço o mesmo com todos. Então, a equação multiplicada por 2, tem agora 2 hidrogênios, 2 mols de gás hidrogênio, mol de gás oxigênio, 2 mols de água formando. Notem que eu fiz o ajuste que eu precisava e a energia foi multiplicada por 2. Olha a unidade, kJ por mol. A unidade é molar. Aqui a quantidade de mols foi dobrada. Aí por que eu não coloquei por mol aqui? Porque na verdade agora tenho 2 mols. Então se eu quisesse colocar o mol aqui na unidade, seria menos 569,6 kJ por barra 2 mols. Então para não ficar colocando, porque às vezes eu tenho que multiplicar uma equação por 3, por 4, eu deixo apenas a indicação da energia. E deixo apenas o por mol quando for apenas um mol de produto formado. Então multipliquei todos por 2, inclusive a energia. Agora que eu já tenho as quantidades e as posições ajustadas, eu vou somar as equações. Lembrando que a lei de Hess nos permite manipular equações químicas como equações matemáticas. Então eu vou observar substâncias que estão repetidas no reagente e no produto e vou cortar. Por quê? Quando a substância está no reagente e no produto, nessas equações intermediárias, significa que essa substância ela é formada e consumida no processo. Ela não aparece na equação global, como é o caso do dióxido de carbono. Ele não está na equação global, significa que ele vai ser consumido no processo depois de formado. Então eu vou cortar 1 mol antes e 1 depois, quantidades iguais, cancelei. Aqui eu tenho 1 mol mais 1 mol, 2 mols de gás oxigênio no reagente, 2 mols no produto, cancelado também. 2 mols de água, 2 mols de água. O grafite só está no início, gás hidrogênio só no início, gás metano só no final, então eu não posso simplificar mais nada. Então simplesmente eu vou passar eles para baixo. Carbono grafite, 2 mols de gás hidrogênio, aceta, 1 mol de gás metano. Para calcular o ΔH final, que é o meu objetivo, eu vou somar esses ΔHs intermediários. Este, da equação primeira, está aqui. Vou somar com o da segunda. Lembre que ele foi multiplicado por 2, porque essa equação foi multiplicada por 2. Está aqui, somando com o último, que está com o sinal trocado, porque a equação foi invertida. Então você faz os ajustes no ΔH à medida que vai alterando as equações, para depois no final você apenas somar. Então essa equação que eu ajustei para obter a equação global, ela tem uma variação de entalpia de menos 74,6 kJ por mol. E aqui lembrando que a lei de Hess permite que a manipulação da equação química seja feita como equação matemática. Por isso eu posso cortar os componentes que aparecem em produtos e reagentes, em lados opostos, como se faz uma equação matemática. Segundo exemplo, eu vou voltar àquela equação do carbono inicial, eu vou calcular qual é a energia dessa reação a partir dos 2 estados intermediários. Lá no início tinha esse desenho, eu vou calcular quanto vale esse ΔH1, que é da reação direta, sendo que me foi fornecido o ΔH2 e o 3 nas reações intermediárias. Então, da mesma forma, vamos observar os componentes se estão no lugar correto e na quantidade correta. Então, eu preciso de um mol de carbono grafite no reagente. Essa equação me fornece. Eu preciso do gás oxigênio no reagente. Tenho aqui e tenho aqui também. E o dióxido de carbono no produto. Ele está no produto. Eu não preciso inverter nenhuma equação, porque todos os componentes que eu preciso estão nas posições corretas. As quantidades também parecem estar corretas. Não é porque eu digo parecem, porque o gás oxigênio tem vários deles aqui. Mas nós vamos ver que eu tenho meio mol no produto, meio mol no reagente. Esse vai cortar com esse. Vai sobrar apenas este aqui. Então, eu tenho 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol e 1 mol. Então, as quantidades também são iguais. Então, no caso, eu não preciso nem inverter equações, nem ajustar a quantidade de mols, nem multiplicar, nem dividir.
Então simplesmente eu vou somar as equações. Lembrando de cortar o que estiver no reagente e no produto, quantidades iguais, tem um mol de cada molécula, meio aqui com meio aqui. O que sobrou, passamos para baixo. Um mol de carbono grafite, um mol de gás oxigênio, um mol de dióxido de carbono. E o ΔH total será a soma dos intermediários. Aqui eu coloquei no gráfico a reação anterior para vocês perceberem que, independente do caminho, a energia será a mesma. Imagine que nós moramos num prédio, estamos lá no 6º andar e vamos descer de elevador. Nós podemos entrar no elevador e descer até o térreo diretamente, ou nós entramos no elevador, estamos descendo e alguém para o elevador no 4º andar, por exemplo. Uma pessoa entra e depois o elevador continua descendo e vai parar no térreo. Então eu entrei no elevador no meu 6º andar e parei no térreo, indo diretamente ou parando para pegar mais uma pessoa. Então, independente do caminho, a variação da energia, que só depende do início e do fim, é a mesma. Então, a diferença de energia desse estado inicial até o estado final é menos 393,5 kJ. Se você veio diretamente, se você fez a reação direta ou inversa, você vai ter o mesmo valor de energia envolvido no processo. Esse valor é igual à soma desses dois.